Está no ar o primeiro One BRZ Podcast. Eu sou André Dweck, ao meu lado minha co-host, sócia irmã, Carolina Lara, começando um novo projeto, Carol. Estamos muito empolgados para esse projeto agora. É um projeto grande, ambicioso e com muita energia. Com certeza. Contaremos histórias de empreendedores, empresários, atletas, personalidades do mundo que passam aqui por Miami, na Flórida, no nosso estúdio, onde a gente está hoje, Invictus Podcast Studios, nossos parceiros nesse novo projeto One BRZ Podcast. E nada mais, nada menos, vamos começar nós dois mesmos. Hoje não teremos convidados, mas nós contaremos um pouquinho da nossa história, o que nos trouxe até aqui, quantos anos de Brasil, quantos anos de Estados Unidos e principalmente um conteúdo exclusivo que a gente vai desenvolver com os nossos convidados. E hoje nós dois, os hosts desse novo projeto, do novo podcast, vamos estar entrevistando um ao outro. E começando aí a primeira pergunta, primeiras damas, né, Carol? Queria saber, eu não, né, que eu já sei, na verdade, mas acho que todos querem saber quem é Carolina Lara, onde nasceu, quanto tempo viveu, sua formação, sua experiência profissional, até aqui, nesse lançamento desse novo podcast. Bom, tentar resumir. Uma coisa da Carol Lara é que eu gosto de falar, gosto de conversar, então vou tentar resumir um pouco. Mas, bom, eu sou do Rio de Janeiro e eu vim para cá com 16 anos. Meus pais vieram para cá e trouxeram minha irmã e meu irmão. Era para a gente ficar aqui um pequeno tempo e a gente acabou ficando. Já estamos aqui há 25 anos, vai fazer 25 anos esse ano. E hoje eu me considero realmente uma cidadã dos dois países. E eu amo Estados Unidos, amo Brasil. E eu me formei aqui em arquitetura. Então, a arquitetura é minha paixão até hoje. Artes, arquitetura, todo esse mundo eu adoro. Eu trabalhei mais de 6 anos com arquitetura. Principalmente no Rio de Janeiro, eu me formei aqui, mas fui para o Rio. E quando eu voltei, não tinha 2010, voltei no meio da crise, não tinha emprego e eu resolvi começar uma nova carreira. Então, comecei do zero. Fiz alguns bicos nesse meio do caminho, mas tirei minha licença de corretora e comecei a trabalhar. E por uns 2 aninhos, eu ia trabalhar por uns 2 aninhos. Peraí, tem um parênteses. Começou a trabalhar e conheceu quem, Carolina? Não, então, eu ia ficar uns 2 aninhos em arquitetura, em real estate, e depois ia voltar para arquitetura, que é minha paixão. Aí conheci esta pessoa. E aqui estou 11 anos depois. Esse ano fazem 10 anos que a gente começou a trabalhar juntos, né? Que a gente fundou. Vou deixar para o André contar um pouquinho da fundação da nossa empresa. E estou aqui até hoje. Então, acho que eu me transformei nesse processo todo de arquiteta para corretora, para empreendedora. Junto com ele, vendemos uma empresa. Então, toda a experiência que o real estate me levou foi incrível. E eu agradeço muito. Nunca imaginei que eu ia estar aqui agora. E agora, graças a essa pessoa também, estou aqui fazendo um podcast com o host, também que nunca me imaginei. Mas eu acho que uma crise me permitiu explorar novos caminhos e me levou para lugares que eu nunca imaginei. E que eu amo. Então, estou muito feliz aqui. E quando o André contar o sonho dele, aí vocês vão saber como que isso tudo foi criado, né? Bom, eu tenho a minha vida bem diferente da Carol, mas a gente se cruzou aí por um acaso, profissionalmente, depois viemos a virar sócios, a gente fala que é sócio-irmão, que é essa nova qualificação, que não existe muito, você procura no dicionário lá, sócio-irmão, não existe, mas acho que a gente vem para os Estados Unidos, né, principalmente quando a gente muda. Eu que morei no Brasil durante 40 anos, me formei em administração de empresas, trabalhei nas empresas da minha família, na Ford, na Triton, comecei minha carreira desde garotinho, lá com 13 anos de idade, como office boy. Passei por 18 cargos em 18 anos até assumir a direção da companhia, com meus tios Tufi, Isaac, com a minha mãe e alguns primos e tios que trabalharam lá nesse tempo, né, nesse
longo tempo, fiquei 21 anos na Fórum, e depois tive a maior experiência da minha vida, acho que o maior desafio, com 35 anos de idade, liderar um processo de venda de uma companhia tão grande, né? A Fórum, que acho que a maioria de vocês conhecem, né? A Triton, 2 marcas de moda muito renomadas e em diversos segmentos, mas que fizeram parte da vida de muita gente da nossa geração, dos anos 80, anos 90, anos 2000, e a gente vendeu a companhia em 2008, e aí eu comecei a repensar o meu futuro, né? O futuro da minha família, e 2010 decidi começar alguns investimentos nos Estados Unidos, pessoais, e conheci a Carol, que era minha corretora, e me ajudou bastante naquele projeto de... Primeiro sonho era comprar um imóvel em Miami, que era a minha paixão. Foi o primeiro lugar, Carol, que eu não sei se você sabe, a primeira vez que eu entrei num avião, com 23 anos de idade, 1996, primeira viagem de avião, paguei lá num carnê prestação Casas Bahia, muitas e muitas vezes, e vim parar aqui em Miami, junto com 5 amigos, dividindo um quarto e um carro. Foi uma viagem super divertida, mas era a realização de um sonho. Então, isso foi em 96. E aí, em 2010, eu realizei um segundo sonho também em Miami, que era comprar um imóvel. E aí tinha um terceiro sonho, época de fundar a Dweck Realty. E a Carolina veio junto comigo nesse sonho. Eu acreditei desde o início, desde que eu conheci o André, eu acreditei e desenvolvi muito o meu lado empresarial, que eu não tinha. Eu nunca tinha sido dona de empresa, eu nunca tinha nem pensado nisso, mas eu acho que o André viu um potencial ali e acreditou, e eu fui com ele desde o início. Então, no meio desse processo, virei sócia. E eu acho que isso me ajudou a me desenvolver mais, como estava falando antes, um lado que eu tinha de certa forma, mas que eu não explorava, eu não enxergava isso. Então, eu acho que dessa jornada, para mim, pessoalmente, que foi muito bacana, foi eu começar a mergulhar nesse meu outro lado. Então, eu descobri uma paixão por treinar pessoas, porque no meio o jeito que uma empresa, né, uma imobiliária funciona aqui, existe os donos e existe a pessoa responsável por treinar e responsável legalmente, né, pelos corretores. Então, eu me tornei essa pessoa. Eu adoro estudar, né, sempre gostei. Então, eu fui estudando, eu fui me aperfeiçoando, tanto na parte de gerir pessoas e treinar e liderar, que isso me dá muita satisfação e muito prazer. Então, eu fui achando dentro, né, desse mundo, e também de entender o que é empreender, coisa que eu nunca tinha feito antes. E, né, por conta do André também, fui meio que empurrada, mas eu sou muito grata porque ele viu esse potencial, e eu sou grata dele ter acreditado. Mas eu comecei a estudar e me aperfeiçoar também o que é empreender, o que é ter uma empresa, o que é administrar, o que é entender a parte financeira da empresa. Então, essa parte, tirando o que de fato é, né, a ser corretora, o real estate, a gente ajudar os nossos clientes, né, que aí tem uma outra história, né, a ser contada também do que a nossa empresa faz. Mas eu acho que eu, pessoalmente, foi o lado que eu mais me desenvolvi, que eu achei uma nova paixão, né, dessa parte. E eu acho que isso foi me levando e me preparando para onde a gente chegou, que foi a venda da empresa, né, e para onde nós estamos chegando agora também. Acho que tocou dois papos super importantes, né? Primeiro, de transformação de carreira pessoal e profissional, né? Porque como a gente trabalha com serviço, isso é uma coisa que é muito legal de compartilhar com vocês. Como a gente trabalha com pessoas e sonhos, a gente tem uma responsabilidade sempre muito grande, né? Porque pega mesmo o meu exemplo, né? Vivi 40 anos no Brasil, casado com 3 filhos, um enteado, mais 2 filhas. Decidi mudar de país por um ramo totalmente novo. Trabalhei com moda 25 anos, com automobilismo, marketing esportivo, e para cá vim empreender, começar do zero de novo. Tive que me reinventar e ter pessoas corretas do seu lado, ter pessoas que te empurram, ter pessoas que te ensinam,
E um país que ele é muito aberto, né? A empreendedorismo, a criatividade, a você apostar, a você saber que se você fizer um plano e tiver paciência, que no longo prazo muito provavelmente você vai perseverar, né? Você vai ter uma prosperidade. Até uma coisa bem legal, cara, depois eu vou contar um pedacinho. Eu comecei a escrever um livro agora, que eu tinha prometido para minha mãe, que infelizmente nos deixou há 2 anos. Prometi para ela 2 coisas. Primeiro que com 50 anos de idade eu ia escrever um livro. E também que essa minha passagem aqui para os Estados Unidos não era uma aventura. Que quando a gente mudou para cá, que eu queria dar uma carreira para minhas filhas e estudos muito melhores do que eu tive, que a gente não tinha muita condição financeira na época, mas foi o que me fez ser mentalmente mais forte para empreender nos Estados Unidos, né? Porque como muita gente fala, os Estados Unidos é o país dos fortes, apesar de ser um país muito aberto para empreender, para as pessoas criarem novos negócios, novos trabalhos, sempre tem muita pujança econômica, né? O maior país do mundo, mas ao mesmo tempo é um país que ele é difícil, porque é muita competição, não é fácil você no dia a dia se destacar, né? Porque como todo mundo tem muita oportunidade, muita ferramenta, então você precisa pensar como fazer as coisas diferentes, né? Então, acho que a própria história da Dweck Realty foi isso, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem 1.600.000 corretores nos Estados Unidos. É a maior profissão do país. Na Flórida tem 120.000 corretores de imóveis. No sul da Flórida, que é onde a gente está, de Palm Beach para Miami, 44.000 corretores. Eu lembro quando eu tive a ideia de a gente fazer a boutique, muita gente, meus amigos do Brasil, falaram, você tá louco, cara. Você vai competir num mercado, você nunca trabalhou com imóveis no Brasil, você não fala nem inglês direito, eu tive que voltar a estudar inglês, você nunca morou fora do país com a sua família, é muito risco, né? Mas acho que é isso que é um pouco que me motiva, né? De fazer um negócio diferente. Eu sou um cara que eu sou super a favor de ter sócios, sempre tive minha vida inteira, sou amigo de todos os meus ex-sócios, porque a gente está contando aqui algumas histórias que a gente vai contar nesse podcast com os nossos convidados, e hoje a gente está estreando aqui com os nossos cases, né, para vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor, mas também tem muito perrengue. Eu e a Carol mesmo, a gente foi sócio de uma empresa na Califórnia que durou 1 ano, né, Carol? Durou 1 ano, bastante trabalho, dinheiro, Zero, investimento. zero, mas valeu o aprendizado. Valeu o aprendizado. Exatamente. Então só finalizando essa parte, e depois o nosso trabalho foi reconhecido por uma companhia, na verdade por 3 companhias que nos abordaram, mas principalmente pela One Sotheby's International Realty, uma subsidiária da Sotheby's International Realty, que faz parte também lá do grupo da Sotheby's, Casa de Leilões, lá de Londres, uma empresa de mais de 250 anos, a Sotheby's, o braço imobiliário com mais de 50 anos, empresa de capital aberto, em 80 países, mais de 1.000 escritórios, 24.000 agentes imobiliários ao redor do mundo, enxergaram na gente um talento brasileiro de fazer diferente. E esse é o nosso desafio hoje, é ajudar as pessoas, ajudar a nossa equipe, ajudar nossos clientes, muitos amigos que vêm para cá tentarem empreender, tentarem uma vida nova por diversos motivos, e a gente passa o quê? A nossa experiência, os nossos acertos, os nossos erros, a nossa boa vontade, a nossa energia, conforme a Carol mesmo falou, e principalmente, né, eu acho que esse podcast vai falar muito disso, né, dos desafios que a vida traz e o que a gente consegue fazer. Então a gente vai trazer alguns cases de sucesso, dificuldades e também pessoas que às vezes têm vontade de morar aqui e não conseguem, ou pessoas bem-sucedidas também no Brasil que estão super felizes lá, não tem fórmula perfeita. Eu, 40 anos no Brasil, empreendi, trabalhei, fiz uma carreira do zero, super feliz. Questão de mudar de país foi uma questão pessoal minha e uma decisão, acredito que o pai da Carol também tenha isso, porque ele foi transferido, né, de uma instituição grande como era o Citibank, né, Carol? É isso que eu estava pensando. Quando você estava falando, eu acho que esse assunto mudança é interessante. Por quê? Porque eu passei por uma mudança de um ponto de vista filha, tem as dificuldades de ser uma filha adolescente, você passou porque você
foi a pessoa que tomou a decisão de fazer a mudança, uma responsabilidade gigante. Todos os dias, eu diria que o quê? Sei lá, 70% dos nossos clientes são pessoas que estão vindo morar aqui, né? Então, a gente participa muito da mudança da vida da família inteira e do negócio de muitas pessoas. Então, eu acho que a gente pode até falar um pouco mais, né, sobre quais foram essas mudanças, quais foram as diferenças, mas eu acho que nada mais não faz sentido a gente falar sobre isso, né, sobre essa mudança e como é recomeçar aqui. E quando você falou que os Estados Unidos é para os fortes, mas eu acho que ao mesmo tempo é justo, porque quem trabalha muito e trabalha direito e trabalha honestamente tem o retorno desse investimento. Não é fácil, não é pouco. Não é como muita gente pensa, vou chegar aqui e vou já fazer, né, vai ser fácil fazer dinheiro. Mas eu acho justo. Coisa que em outros lugares não é. Às vezes você trabalha, você é honesto, faz tudo certinho, você não consegue o retorno. Então, acho que aqui tem esse benefício a gente tira o que a gente coloca. Eu vejo dessa maneira, quando a gente faz, né, de uma forma certinha. E eu acho que nós temos, né, pessoalmente essas histórias, a gente participa dos outros, então nada mais lógico que a gente trazer isso para as pessoas, né? Acho que a maior recompensa que a gente tem é participar dos sonhos das pessoas, né? Isso diariamente, independente, esse podcast não vai ser para ficar falando da nossa profissão, da nossa empresa, tal. A gente vai compartilhar histórias, lógico, né? Que a gente quer impactar você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, em todas as plataformas de áudio também. A gente quer passar exatamente a mensagem da verdade. Não é passar uma facilidade. Tem muita gente que vem para cá olhando só o lado bom, né? Então, você pega, por exemplo, o estado que a gente mora, a Flórida, é um estado maravilhoso por questões de clima e questões de turismo, né? É um lugar que muita gente fala assim, eu moro onde você passa férias. Mas, eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui no meio do ano, eu fui na praia acho que 3 vezes esse ano. Se muito, porque trabalha, com muitos amigos também que moram em Orlando e vão lá na Disney, sei lá, 3 vezes por ano, na Universal Studios. Ou quem mora em Nova York vai no Central Park, talvez, se morar mais lá para o norte, 3, 4 vezes por ano, porque a gente trabalha muito mais do que a gente trabalha nos nossos países. Primeiro por uma questão estrutural, né? Acho que os Estados Unidos e o Brasil, se a gente for analisar e comparar os dois modelos de trabalho mesmo, né? São muito diferentes, mas ao mesmo tempo o brasileiro tem uma vantagem competitiva no meu modo de ver. Que o brasileiro, se for um brasileiro organizado e planejado, ele tem uma vantagem competitiva nos Estados Unidos. Por quê? Porque o americano ele é muito organizado, muito planejado, mas ele não é tão criativo. Ele segue muita a regra e a linha. Mas só que ele trabalha muito. Então, para você ser competitivo, você precisa ser tão organizado quanto o americano, tão planejado como ele, né? Business Plan foi criado nos Estados Unidos, um país super estável, com taxas de juros historicamente baixas. Então, você consegue fazer um plano para 5 anos, para 3 anos, para 10 anos, que é mais ou menos o tempo que uma empresa demora, né, para até ela decolar, vamos falar assim. Tanto que a maior taxa de mortalidade das empresas, né, você pega 20% das empresas não passam o primeiro ano. Mais de 50% não passam o terceiro ano. E aí, no 5º ano, a taxa de mortalidade chega a ser 80%, dependendo do setor. Não é diferente no Brasil. O Brasil é a mesma coisa. E aí muita gente fala assim, mas o Brasil tem mais burocracia. Eu mesmo, às vezes, faço alguns posts nas minhas redes sociais comparando, né? Tem coisas boas nos Estados Unidos, tem coisas boas no Brasil. Para nós que moramos aqui, qual que é o grande desafio? É pegar o melhor do Brasil, o melhor dos Estados Unidos e implantar no modelo de negócio, implantar num gerenciamento de equipe, impactar as pessoas, ajudar os clientes. A Carol acabou de falar, né? Muito cliente vem para cá, eles não sabem como começar. E não é questão financeira de ter capital, ter patrimônio, ter renda. Não é. É começar uma vida nova. Porque tem uma rotina, né? Eu morei 40 anos numa cidade gigante que eu tinha uma rotina maluca. Mas eu tinha lá o meu dia do futebol, o dia de correr de kart com meus amigos, o dia do churrasco, a minha esposa tinha o dia com as amigas, minhas filhas, tinha principalmente a família, né? Que é uma coisa, acho que, Carol, acho que é o
a maior diferença que tem, né, realmente você ser forte para conseguir viver longe da sua família ou ter menos frequência, né, ver 2, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. Isso daí vai depender um pouco de cada família, mas são vários desafios. Mas tudo isso, eu acho que você falou bem, né? Eu vejo pelas minhas filhas, né, que têm idade de adolescente, mais ou menos a idade que você veio hoje. Elas, depois de... Eu estou aqui há 10 anos, né? Até não comentei isso. Depois de 10 anos, elas estão americanizadas. Adoram o Brasil, mas agora estão super adaptadas. E esse processo depende muito de cada família e cada momento que você vem. Tem gente que vem com 30 anos sem filho, gente com 40 com 2 filhos, como foi o meu caso, gente com 50 já com filhos grandes, que aí é um outro desafio, gente que vem com expatriado, como o seu pai, que foi transferido por um banco global, multinacional, uma empresa multinacional, gente que começa do zero como eu, gente que vem para cá, que não é nem para empreender, vem com um desafio de começar um negócio do zero, com trabalho pesado, né? Que a gente sabe que o imigrante brasileiro é muito, muito guerreiro, né? Muito. Eu acho que isso que é uma vantagem para nós brasileiros. Eu acho que eu estava até conversando com uma pessoa outro dia sobre. Eu acho que a tradução mais elegante de jeitinho brasileiro é criatividade, como você falou. E eu acho que o jeitinho às vezes pode ter uma conotação negativa, mas se a gente pensar no lado positivo, é a gente sempre pensar numa forma de resolver um problema. De uma maneira que não. Então, para o americano é o pensar fora da caixa, é o jeitinho brasileiro, mas eu acho que no fim, eu acho que o brasileiro aqui se destaca por 2 motivos. Um, por causa da criatividade, que eu acho que no campo de trabalho, no dia a dia, até com os amigos também, a gente destaca muito que a gente consegue fazer diferente. A gente pode até contar um pouco como a gente fez isso dentro do nosso negócio, que eu acho que foi a razão que a gente se destacou, eu acho que foi a razão que a gente foi enxergado por outras empresas que quiseram comprar a gente, né? E eu acho que isso veio justamente porque eu tinha já uma forma americanizada de ver o negócio. Então, eu tinha parte da estrutura e organização. E o André vinha de um lugar que ele realmente nunca foi corretor. Mas qual é o lado bom de nunca ser corretor? Ele não sabe ser corretor como os outros. Então, eu acho que juntou... Não tinha vícios, né? Não tinha os vícios. Então, a gente juntava o que o André achava que tinha que ser feito, com toda a criatividade que você tem, e a experiência de negócio, e a informação que eu tinha de como era feito, eu acho que juntando esses 2 mundos, deu muito certo. Então, eu acho que o brasileiro traz essa energia. E eu acho que a outra parte é justamente a energia. A gente tem acho que um jeito de se viver, assim, pode chamar de vibração, pode chamar de... De se relacionar mais, né? De se relacionar, de falar com os outros, que eu acho que torna tudo muito leve. Eu acho que o brasileiro tende a ser mais leve e agradável com as pessoas em volta, assim. Mesmo com os americanos, né, Carol? A gente que trabalha numa companhia americana hoje... Pois é, e eu tô aqui, eu fiz o high school aqui, que é o 2º grau, fiz a faculdade, e os americanos sempre gostaram de estar no meio dos brasileiros, porque a gente tem essa coisa leve, né? Então, eu acho que são essas 2 coisas que a gente traz para cá. Então, quem traz isso aliado a saber que vai trabalhar muito, e geralmente o brasileiro sabe que tem, ainda mais quem está aqui está disposto a começar humildemente, recomeçar humildemente, então geralmente está disposto a trabalhar. Tem algumas pessoas que chegam, né, pensando que tudo vai ser muito fácil e tudo, mas geralmente não dura tanto, ou logo vê a realidade, né? Mas eu acho que quando a gente junta isso com toda a estrutura, organização que os Estados Unidos têm, é quase uma... Não é rápido, né? Assim, não é que vai acontecer amanhã, mas com planejamento, assim, quase que não tem como dar errado, né? Quantos negócios pequenos e grandes de brasileiro a gente vê se destacando? Você tem um exemplo não só da imobiliária, como do motorhomes. Você Sim. criou uma coisa que basicamente não existia e você estruturou, foi com o seu jeito, a sua criatividade. Então, eu acho que a gente tem muitos, a Invictus, onde a gente está aqui agora, né? Por exemplo, eu acho que a gente tem muitos exemplos disso aqui. Com certeza, né? E eu acho que cada vez mais, né? Eu que já estou aqui há 10 anos, você está há 25,
eu consigo ver alguns ciclos passando, né? Que eu acho que é uma coisa interessante, que a gente vai trazer aqui vários convidados, né? Cada um com a sua característica, alguns que moram nos Estados Unidos, outros que podem estar de passagem por aqui, seja que moram na Europa, e logicamente todos que moram no Brasil, né? Que vão estar de passagem por aqui na Invictus Podcast Studios, que é o nosso estúdio de gravação, e que a gente está estreando hoje. Fica aqui em Deerfield Beach, perto de Fort Lauderdale, dá mais ou menos uma meia hora de Miami, uns 15, 20 minutos de Boca Raton, super bem localizado, mas vai ser passagem de muita gente, que a gente vai trazer aqui conteúdos exclusivos para vocês, para as pessoas exatamente compartilharem, né? Porque eu aprendo muito com o brasileiro que mora lá e tem negócios aqui, porque eles são muito mais rápidos que os americanos, eles são mais arrojados, porque o brasileiro que mora lá, no Brasil, né? Ele tem uma zona de conforto que quando a gente muda para cá, a gente não tem. Então, essa zona de conforto permite arriscar mais. Por quê? Imagina que você tem um negócio no Brasil e você monte uma filial aqui. Tá? Vou dar um exemplo de um amigo nosso, amigos nossos, que é da Oakberry, Açaí. Os caras estão 400 lojas em, sei lá, 40, 50 países, mas no Brasil eles são gigantes. E aí quando eles entram num mercado tão grande quanto o mercado americano, eles sabem que vai ser diferente do que eles operam no país de origem e tal, mas eles sabem que aqui tem um mercado tão propenso a ele inovar e fazer diferente e usar a experiência dele no Brasil para ganhar até uma projeção nacional, né? Quantas e quantas empresas, eu lembro na época da Fórum, né, que a gente abriu uma marca aqui, em 99 para 2000, que era a marca Tweedwack, que era uma marca com o nome do meu tio, né, o criador e estilista, e a gente abriu em Nova York. Um showroom pequeno, começando a operação em 2000, e daí chegava lá no Brasil, o pessoal falava assim, nossa, a Fórum abriu um showroom em Nova York, agora a marca está internacional, nossa, que o produto não sei o quê. Na verdade, para a Fórum no Brasil não tinha mudado nada, porque continuava com a mesma solidez, a mesma criatividade, as lojas, os desfiles, os eventos, as campanhas maravilhosas de marketing, não é porque eu trabalhei lá não, mas deu uma visibilidade internacional que, quer queira quer não, melhora os processos da tua empresa, você aprende com os americanos aqui, eu lembro de reuniões que a gente tinha com o nosso CEO na época da companhia, e a gente começou a entender o processo das grandes magazines, como Nordstrom, Bloomingdale's e outras cadeias grandes. O sistema de logística deles é muito mais evoluído que o sistema brasileiro, por incrível que pareça, no caso de moda, né? Então, a gente melhorou nosso projeto, nosso processo interno no Brasil, que era, sei lá, 98% da nossa receita era Brasil e 2% Estados Unidos. Os 2% ajudou os outros 98%. Então, acho que isso é uma coisa também, né, Carol, que a gente vê muitos clientes vindo para cá e tendo sucesso, outros, infelizmente, não, porque querem adaptar o jeito brasileiro ao americano, que não dá certo, Exato. e nem fazer ao contrário, né? Mas se você conseguir vir para cá e pegar a experiência do sistema americano, e mesmo que você mora no Brasil, que você tem aqui um executivo, ou que você está testando uma operação, ou quer diversificar até questão de moeda, né? Que é uma coisa importante, questão de diversificação de patrimônio e de receita, seja pessoal, seja profissional, se você olhar para o lado positivo, você não tem como falar assim, ó, qual que é o meu risco? Se der errado, eu aprendi. Exato. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o nosso projeto na Califórnia. Perdemos dinheiro? Perdemos. Ficamos um ano, estudamos, aprendemos, perdemos um pouquinho. Mas a gente aprendeu uma lição enorme. A gente aprendeu para fazer coisas maiores, inclusive, né? Mas estava falando disso e eu estava pensando aqui de um papo que a gente teve com um cliente há pouco tempo, que é a importância, e de repente você pode até falar um pouquinho disso, que a gente entrou nesse assunto, de internacionalizar a marca, o nome, o negócio, porque tem muita gente que chega aqui e fala pra gente, né, falando um pouco de como, do nosso trabalho, mas como que se influencia as pessoas que querem vir para cá. E falam, vamos comprar um lugar, né? Vamos comprar uma loja ou vamos alugar. E geralmente a gente faz o caminho contrário. A gente fala, mas por quê? Como? Qual é o seu visto? Mas qual vai ser o nome da sua loja? Qual vai ser o produto? E quantas vezes, né, André, a gente já viu, a gente já, inclusive, desaconselhou pessoas com todo cuidado, claro, a ter esse imediatismo,
ou até abrir um negócio, de fato, né? Porque a gente sabia que para cá aquele negócio não ia funcionar. Ou o perfil da Ou própria daquela empreendedor. pessoa, ou o perfil da pessoa, né? Então, assim, como é importante, mesmo que o negócio dê certo no Brasil, é importante a pessoa saber que aquele vai ser um neném de novo, né? Que tem um novo mercado, que às vezes tem que repensar o nome da empresa, às vezes tem que repensar o gosto do produto, às vezes tem que repensar o corte. Você sempre conta, né, como foi a história do nome, né? Eu acho que essa história, por que o nome Tufido e não Fórum aqui, eu acho que retrata isso muito bem, porque talvez se tivesse vindo com o nome Fórum, seria um fracasso. Mas porque vocês tiveram uma assessoria muito boa e vocês gastaram o tempo e o dinheiro para estudar um negócio antes de sair abrindo e trazendo e comprando warehouse e trazendo 500 mil peças para cá, vocês tiveram um sucesso, mas porque vocês fizeram de uma forma organizada, né? Eu acho que esse papo esse ponto que você tocou foi importante, porque eu lembro que era muito claro, né, na cabeça de todos na empresa, né? Fórum que era top of mind no Brasil, quantos anos, né, como marca mais conhecida, isso daí publicamente, né? Tinha várias revistas que davam isso como a marca de moda número 1 no Brasil, mas chegou para os Estados Unidos, a gente fez uma pesquisa, fizemos um focus group, falou assim, fórum aqui não significa nada. O que dá certo aqui são o nome dos designers internacionais. Então, você vai pegar lá Yves Saint Laurent e outros nomes de designers que vinham da Itália, Giorgio Armani, e designers da Inglaterra, principalmente da Europa, né? E também alguns latino-americanos que estavam entrando aqui, todos tinham o nome do design, que era o que dava o endosso, né, do produto. Então, era uma coisa mais autoral, que era uma coisa que a gente não tinha no Brasil. Foi um novo mercado. Mas concordo com você. Acho que uma boa assessoria e a paciência, né, que é uma coisa que é importante, né, a gente ter paciência para saber que a gente está no mercado novo, que vai demorar, que a gente vai ter que adaptar o produto. Você vê, a Fórum não vendia calça jeans nos Estados Unidos. Basicamente, tinha 5 modelos de calça jeans. E no Brasil, representava uma boa parte da venda. Aqui teve que criar um produto mais modal, como a gente fala, né? Que era mais vestidos, mais o caimento que a brasileira gostava, mas a americana admirava. E a ensinar a americana, era uma marca só feminina, né? Nos Estados Unidos. Então, ensinar a americana como usar aquele produto e fazer um trabalho com PR, né? Que é relações públicas. E aí teve que se reinventar tudo de novo. Então, mas ajudou, inclusive, o nosso processo de... A logística eu já falei, né? Mas o nosso processo de distribuição até de portfólio de produto no Brasil. Então, quer queira, quer não, você sempre vai ter uma vantagem, né? Quando você internacionaliza, seja você como pessoa. Então, imagina que você compra uma casa de férias. Você começa a ir para um lugar, sei lá, 60 dias por ano, vai um pouquinho no feriado, vai nas férias, aí a família vem. Você começa a entender melhor aquele lugar. Ou o seu filho vai estudar fora do país. Mesma coisa, você começa a se interessar mais, se a visitar mais, vai ter outras informações. É a mesma coisa quando você internacionaliza a tua empresa. Ou você é transferido, né? Você pega o próprio exemplo do Flávio, né? Meu sócio na Dweck Motorhomes. Trabalhou na Suíça, se não me engano, 5 ou 6 anos. Então, é uma experiência fantástica, né? Dos países mais seguros e mais estáveis do mundo, historicamente, e trabalhou numa outra indústria. Veio para os Estados Unidos para trabalhar com motorhome, trabalhar na indústria farmacêutica. E no Brasil ele trabalhou no mercado, também mercado financeiro. Então, você vê que essas experiências acabam trazendo aqui, quando você pensa em morar fora do país, ou até queira voltar. Quantos e quantas pessoas não vêm aqui, estudam, os filhos estudam nos Estados Unidos, volta para o Brasil, o cara volta voando, né? Lógico que tem que ter o lado empreendedor, tudo, mas a experiência que ele ganha aqui, então eu só vejo vantagem. Se der errado, um amigo meu falava isso, né? Eu lembro que eu fui para a Inglaterra em 98, fiquei um mês lá com os amigos no automobilismo. E aí ele falava assim, se der tudo errado, tem 2 coisas que eu vou ganhar. Ele foi para ficar 1 ano, que ele não tinha dinheiro, né, para ficar. Falei assim, eu vou aprender inglês, eu vou morar sozinho e eu vou ter uma experiência de me virar fora das asas da minha família. No final ele deu certo, mas eu achei interessante, né? Ele falou assim, olha, eu vou aproveitar esse ano que eu tenho aqui. Então, depois ele acabou voltando para o Brasil e foi gerenciar, acho que as fazendas da família, uma coisa que não tinha nada a ver com automobilismo. Mas a experiência dele
ajudou bastante. E é isso que é uma coisa que a gente tenta passar para os nossos clientes, né? Não, com certeza. Eu acho que geralmente as pessoas me perguntam muito quando eles têm filhos, porque eu vim na posição de filha. E é uma decisão, às vezes, ainda mais quando tem filhos na adolescência, muito difícil para os pais, né? E muitas vezes os filhos, eu vim relativamente numa boa, mas muitas vezes os filhos não querem vir. Mas assim, eu sempre aconselho vir, porque o mínimo que pode acontecer é essa pessoa voltar com muito mais experiência para o Brasil. Com muito, eu acho que uma vez que você, não só os Estados Unidos, mas acho que qualquer hora que você faz uma mudança, seja de bairro, seja de casa, e principalmente de país que você muda de cultura, abre muito e você nunca mais volta para o lugar onde você estava, mentalmente, né? Eu acho que todo mundo que já passou, sendo tantos que voltaram quanto os que ficaram, é claro que, não estou falando, tem muitas pessoas que vêm muito na aventura, sem muito planejamento, e realmente dá muito errado, perde tudo. Então, assim, eu nunca aconselho. Muita gente me liga falando, eu quero ir com visto de turista e trabalhar ilegal, e eu vou tentar a vida e vai dar certo. Isso, você nunca vai ver uma pessoa, eu aconselhando alguém a fazer isso. Mas eu acho que quando a pessoa vem estruturado, organizado, por mais que ela volte para o Brasil, o que ela tentou aqui não deu certo, sempre volta uma pessoa maior. É. Sempre cresce muito. Se você está exposto a uma cultura diferente, não tem como você voltar para o mesmo lugar. E os que ficaram aqui, assim, não tem nem o que falar. Mas mesmo os que voltaram, amigos meus, inclusive, é outra cabeça. Chega lá já, eu acho que para o trabalho, para os amigos, chega lá com Evolui, muito né? mais a oferecer. Evolui bastante. Muito E mais a rápido, né? oferecer. Então, eu acho que, assim, mudanças são difíceis, são desafiadoras, mas é sempre positivo. Com certeza. E a gente vai falar bastante disso nesse podcast de transformação, de mudança, não só de carreira, a gente vai explorar bastante aí o conhecimento dos nossos convidados, as experiências que eles tiveram em vários e vários setores. A gente tem uma lista aí bem grande de convidados mais do que especiais, pessoas que a gente já conhece há um bom tempo, que vai ser um papo bem leve. Eu, André Dweck, a minha sócia, irmã e co-host aqui desse podcast, Carolina Lara, a gente vai trazer muita novidade para vocês. Isso é só o começo. Esse é o trailer. Não vou nem falar primeiro episódio, porque o primeiro episódio vai ser um convidado muito especial, mas por enquanto não podemos falar, Carol, mas vai ser legal demais. E obrigado por aceitar esse convite da gente fazer mais um projeto juntos. Bom, tá aqui o exemplo da pessoa que se transforma. A cada mês é uma novidade, mas isso é muito bom, eu estou muito feliz. São desafios novos, é crescimento para todo mundo, e eu estou muito animada com esse projeto, porque eu acho que a gente vai inspirar muitas pessoas, porque são tantas histórias maravilhosas que às vezes ficam guardadas numa caixinha, e eu acho que a gente, né, outras já não tanto, mas eu acho que a gente conseguir levar isso para pessoas, né, que precisam daquela história para se inspirar ou ser aquele empurrãozinho, é muito legal. Estou muito empolgada com esse novo projeto. Não, com certeza. Nós já somos consumidores assíduos de vários podcasts. Vários. A Carolina, principalmente os podcasts americanos, tem vários exemplos aí que a gente vai falar também durante essa nova jornada. Eu também, eu mais voltado para o lado mais racional, ela para o lado mais emocional. Então a gente vai trazer aqui esse mix de experiências, de personalidades e principalmente, né, com a nossa, não vou nem falar experiência, mas nossa vivência de tanto tempo aqui nos Estados Unidos, né, 10 anos, pode parecer pouco, mas é bastante, mas também de trazer pessoas que tiveram histórias incríveis e estão executando. Acho que uma coisa que é interessante, né? O nosso podcast, a gente fala muito em storytelling, story doing, né? Então, a nossa intenção é trazer pessoas que estão realizando ou que realizaram na prática para darem exemplos para a gente de coisas que a gente vai se inspirar, que a Carol falou a palavra completa.
E a gente vai estar em todas as plataformas, a gente pede para vocês, a gente está aprendendo aqui ainda, né, Carol? Mas a gente tem que pedir, entendeu? Todo mundo fala assim, não, tem que pedir lá o like no YouTube, tem que pedir para assinar lá nas plataformas de áudio, pedir para copiarem os links e mandarem para os amigos nos grupos de WhatsApp, lá no Twitter, no Facebook e até no Instagram e também no LinkedIn. Então a gente está começando esse novo projeto, a gente conta com vocês, com os amigos, com as pessoas que vão se unir a essa comunidade. Eu, André Dweck. Carol Lara. E esperamos vocês para o One BRZ Podcast. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.